E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley. Essa é uma aula do módulo de Físico-Química e hoje nós comentaremos aqui acerca da termoquímica. O que seria termoquímica, hein, gurizada? Pois é, aqui nessa aula a gente vai dar as linhas gerais aí do que é termoquímica, então eu vou introduzi-los ao universo da termoquímica e vou apresentar aqui conceitos gerais que serão bastante importantes para que a gente consiga aí avançar no nosso curso de Química. Então, como os objetivos da nossa aula, a ideia central aqui é que a gente defina a termoquímica e, consequentemente, a gente entenda a sua importância aqui para a compreensão de fenômenos aí químicos, tá? E, consequentemente, eu vou lançar as bases gerais aqui acerca da termoquímica. Beleza? Vamos lá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses dois exemplos. Se tem uma situação, a priori, na qual você tem aqui a queima de uma madeira ou, por exemplo, o fósforo aqui sendo acendido, e quando você tem essa queima aqui do fósforo ou da madeira, você tem a liberação aqui de energia sob a forma de calor. Em contrapartida, tu pode ter uma segunda situação na qual tu coloca aqui, por exemplo, um gelo numa panela e esse gelo ele começa a fundir, ou seja, ele começa a derreter. E consequentemente há uma situação na qual esse gelo ele absorve calor do meio e consequentemente ele derrete, tá? O que você precisa se atentar é que, seja nesse processo de queimar a madeira ou do gelo fundir, você tem calor envolvido aí nesses processos. Então, a gente vai compreender agora que a termoquímica é a área dentro da química que vai compreender agora, vai se debruçar acerca dos fenômenos que envolvem aí calor nas reações químicas. Portanto, a gente precisa agora conceituar os fenômenos aí quanto o calor envolvido. Então, simplificadamente, a gente vai ter dois grandes processos aqui: processos endotérmicos e processos exotérmicos. O que é um, o que é outro? Então vamos lá. Ó. No processo endotérmico, você vai ter reações químicas que absorvem calor do meio ambiente, ou uma transformação que envolva absorção de calor, tá? Em contrapartida, nos fenômenos exotérmicos, seja uma transformação de estado físico ou uma reação química que pode envolver aqui a liberação de calor para o meio. Quais exemplos você conseguiria nos trazer agora? Então vamos lá. Um exemplo de reação endotérmica muito clássica é a reação da fotossíntese. Para que a fotossíntese consiga acontecer, você precisa que haja absorção de calor, por exemplo, a absorção de fótons do Sol, por exemplo, propicia agora calor para que a reação química se processe. Já na reação exotérmica, a gente tem a liberação de calor, por exemplo, nas reações de degradação da glicose. Então, a famosa respiração celular, quando você tem a glicose sendo oxidada, há liberação de calor na quebra aí da molécula de glicose, tá? E dito isto, a gente ainda pode se atentar aqui com as mudanças de estado físico. Então, por exemplo, da mudança de estado sólido para o estado líquido, que a gente conhece como fusão, e de líquido para gasoso, que a gente conhece como vaporização, o meio ele recebe calor, então ele absorve calor e, consequentemente, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, nós teremos aqui um processo endotérmico, ou seja, absorve calor. Em contrapartida, quando você tem aqui do estado gasoso indo para o estado líquido, que a gente chama de condensação, ou do estado líquido para o estado sólido, que a gente conhece como solidificação, nós temos aqui processos exotérmicos, ou seja, processos que liberam energia para o meio, tá? E aí, posto isto, a gente ainda precisa entender que toda espécie química vai possuir energia, certo? E essa energia, quando mantida a uma determinada pressão constante, a gente denomina como entalpia. E aí, o que é importante a gente saber aqui da entalpia? Pô, até esse momento a gente falou de processos endotérmicos e exotérmicos. E aí você deve estar se perguntando, como que a gente vai mensurar esse calor envolvido aí nas reações químicas, seja de absorção ou de liberação? A partir da entalpia. E aí, consequentemente, a gente não consegue calcular a entalpia de um sistema, mas sim a sua variação. Então, como que a gente vai observar agora um sistema? A gente pode observar a entalpia final menos a entalpia inicial. Então,
Agora a gente vai calcular o famoso ΔH, variação de entalpia, que é sempre dado pela entalpia final do processo menos a entalpia inicial. Beleza? E aí, nos processos exotérmicos, ou seja, naqueles processos no qual acontece a liberação de calor, o que a gente precisa se atentar? Para a gente calcular o ΔH, ou seja, a variação de entalpia, a entalpia final, menos a entalpia inicial. E olha que coisa interessante, ó. Aqui você tem a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos, certo? Ó, você tem aqui os reagentes transformando-se em produtos. E aí, nesse processo aqui, ó, esse gap aqui, a gente vai conseguir calcular a variação de entalpia. E um detalhe interessante é que se você observar, a entalpia dos produtos está aqui embaixo, né? Ó. E aí você tem um ΔH sempre menor do que zero, ou seja, então no processo exotérmico, tu tem um ΔH negativo, tá? Em contrapartida, no processo endotérmico, o gráfico é diferente, ó. Você tem aqui os reagentes aqui embaixo e os produtos aqui em cima. De maneira a qual agora o ΔH ele é maior do que zero. Então, em processos endotérmicos, o meu ΔH é sempre positivo. Então, recapitulando, em processos exotérmicos, o ΔH é negativo e nos processos endotérmicos, o ΔH é positivo, beleza? E aí, consequentemente, essa entalpia nas reações químicas é importante para que a gente consiga observar o calor que está sendo aí empregado nessa reação química. E esse calor ele pode ser representado como, primeiro, parte integrante aí do processo da reação, tá? E aqui, por exemplo, a gente, ó, mensurou nessa reação, ó, gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio forma 2 mols de gás amônia. E aqui nesse processo você tem a absorção, perdão, a liberação de 92 kJ. Mas está com sinal positivo. Então, aí você tem que se tomar cuidado. Por quê? Ó, se liga. Quando você está representando o calor como parte da reação, tudo que está depois do reagente é que foi liberado. E, consequentemente, se você observar nesse segundo processo, você está vendo que aqui, ó, 2 mols de gás amônia, mais 92 kJ acaba reagindo aqui e você tem a formação de 1 mol, perdão, de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio. Percebam que nesse processo aqui você absorveu o calor para que a reação aconteça. Já nessa reação aqui de cima, o que tu está tendo é o quê? É a liberação desse calor durante o processo. Então aqui é exotérmico e aqui embaixo endotérmico. E aí, você pode ter o calor agora representado sobre a forma de entalpia. Então, por exemplo, aqui nessa reação, ó, novamente a síntese de amônia, agora eu já representei aqui o ΔH como 92 kJ. Aqui é um processo exotérmico e aqui embaixo, ó, um processo endotérmico, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício, ó. Universidade Federal de Minas Gerais de 2002. Ao sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água é a. Um processo endotérmico e cede calor ao corpo. B. É um processo endotérmico e retira calor do corpo. C. É um processo exotérmico e cede calor ao corpo. D. É um processo exotérmico e retira calor do corpo. Ou E. É um processo atérmico e não troca calor com o corpo. E aí, a resposta aqui é a alternativa B. Porque se você observar, é um processo endotérmico que está retirando aqui calor do corpo, tá? Olha esse exercício aqui da Unesp, ó. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Primeiro, gás queimando em uma das bocas do fogão. E dois, água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. E aí você precisa agora analisar esses exemplos aqui, o 1 e o 2. Em relação a esses processos, o que a gente pode observar? 1 e 2 são exotérmicos? B. 1 é exotérmico e 2 é endotérmico? 1 é endotérmico e 2 é exotérmico? 1 é isotérmico e o 2 é exotérmico? Ou E. 1 é endotérmico e 2 é isotérmico?
Percebam que na primeira situação aqui você está tendo queima, né? Você está queimando esse gás. Então, esse primeiro processo aqui é exotérmico, tá? E o segundo processo, que é o de água fervendo, ou seja, que a água está agora recebendo calor, é um processo endotérmico. Olha essa terceira situação aqui, ó. Universidade Estadual do Ceará. Você tem aqui, ó, uma transformação, tá? Então você tem uma entalpia inicial como 800 kilojoules e a entalpia final como 1000 kilojoules. E aí o exercício da Universidade Estadual do Ceará pergunta a nós, ó, de acordo com o esquema apresentado, podemos dizer que esse processo deve ser A, endotérmico, com uma variação de entalpia igual a menos 1870 kilojoules. B, endotérmico e absorve 130 kilojoules. C, exotérmico e libera 130 kilojoules. D, exotérmico com variação de entalpia igual a 1870 kilojoules, ou E, exotérmico e absorve 1800 kilojoules. E aí, para que a gente consiga resolver isso daqui, gurizada, é bem simples. Lembra-se que a gente consegue mensurar a variação de entalpia fazendo a entalpia final menos a entalpia inicial? Então, basta nós pegarmos aqui a entalpia final, que é 1000, menos a entalpia inicial, que é 870. 1000 menos 870 dá 130 kilojoules. E percebam que esse valor é positivo, de maneira a qual esse processo vai ser um processo endotérmico e absorve aqui esse valor de 130 kilojoules. Universidade Federal do Alagoas. Em nosso cotidiano, ocorrem processos que podem ser endotérmicos ou exotérmicos. E aí o exercício pede: assinale a alternativa que contém apenas processos exotérmicos. Ó, processo que acontece liberação de calor, tá bom? Então, observe aí. E aí, conseguiu? Pois bem, a resposta correta aqui é a alternativa E. Porque no processo de combustão de automóveis, explosão de fogos de artifício e formação da geada, nós temos processos que vão fazer o quê? Liberação de calor, tá? Todo processo de combustão sempre libera calor, beleza? Mais um exercício, ó. Ah, é o mesmo, né? É aquele da VUNESP. Então a gente já sabe que é a B, belezinha? E por fim, vamos lá, ó. 6. Quando um mol de etanol, C2H5OH, que é o famoso álcool comum, passa do estado líquido para o gasoso, ocorre a absorção de 43,5 kJ de calor. Represente esse processo por meio de uma equação acompanhada do seu respectivo valor de ΔH, ou seja, do seu valor de variação de entalpia. E aí o que acontece? A gente pode esquematizar esse processo, ó, da seguinte maneira. Você tem aqui o etanol líquido transformando-se em etanol gasoso e, consequentemente, esse processo está absorvendo calor, então é um processo endotérmico. Portanto, a minha variação de entalpia tem que ser positiva, beleza? E aí, consequentemente, na nossa próxima aula, a gente vai discutir o conceito de equação termoquímica, que nada mais é do que a equação química que vai indicar, primeiro, a variação de entalpia da reação, os estados físicos da substância e, consequentemente, as condições de temperatura e pressão aí de uma determinada reação, tá? Então, por exemplo, você tem essa reação aqui, ó, 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 2 mols de gás oxigênio, ambos no estado gasoso, né? Formam aqui 2 mols de água no estado líquido, com uma variação de entalpia igual a menos 572 kilojoules. Percebamos de antemão que aqui foi apresentado ó, os estados físicos da matéria, apresentou-se também a variação de entalpia, esse valor é negativo. Então, consequentemente, aqui trata-se de uma reação exotérmica e foi apresentada aqui as condições de temperatura e pressão desse processo. Beleza? E aí, não menos importante, a gente ainda consegue extrair de uma equação
termoquímica alguns fatores que podem influenciar a entalpia das reações, dentre os quais eu pontuo, primeiro, a quantidade das espécies químicas. Então, por exemplo, se você observar, ó, dessa primeira reação química para essa segunda aqui, dobrou-se a quantidade de componentes e, consequentemente, você teve aqui uma variação também nessa entalpia. Ó, essa entalpia ela dobrou, né? Consequentemente, outro aspecto importante é o estado alotrópico, tá? Então, por exemplo, você tem aqui os alótropos de carbono, ó, no estado de grafite e no estado de diamante, tá? O alótropo grafite e o alótropo diamante. Percebam que também isso daqui influencia aqui no valor do ΔH. E por fim, a gente pode ainda pensar nos estados físicos aí, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Então, a depender do estado físico aí do reagente e produto, você pode ter valores aí de ΔH diferentes. Belezinha? E aí a gente pode ainda pegar isso daqui e representar graficamente, ó. Você pode apresentar isso aqui, essa reação do gás hidrogênio com gás oxigênio nas suas diversas porções aqui, ó. Tanto gasosa, quanto líquida, quanto sólida. E, consequentemente, apresentar aqui os valores de variação de entalpia. Belezinha? E é isso, pessoal. Espero que essa aula introdutória tenha ficado clara para vocês, que consiga aí é, esclarecer e elucidar algumas ideias acerca de termoquímica, tá bom? Na próxima aula a gente discute aqui sobre a lei de Hess e alguns outros exemplos aí importantes, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!